Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilvan Leite da disciplina de Ciência, vocês já me conhecem, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os circuitos elétricos. E o que seria, professor, os circuitos elétricos? Como o próprio nome já fala, circuito vem de circular. Então, quando falamos aí, ó, circuito de Fórmula 1, estamos falando em um circuito fechado, né? Um círculo fechado, onde os carros vão estar dando volta ali dentro desse ambiente. Então, quando eu falo em circuito elétrico, não é diferente. Eu estou falando aí na passagem ordenada da corrente elétrica dentro desse círculo. Então, quando eu faço esse movimento de corrente elétrica de forma ordenada dentro desse círculo, eu estou me referindo aí a um circuito elétrico. E na física existem diferentes tipos de circuito elétrico. Existe o circuito elétrico simples, o paralelo, em série. Existem circuitos elétricos mistos e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o circuito elétrico simples, o circuito elétrico em série e o circuito elétrico paralelo. E o que seria um circuito elétrico simples? Então olhem aqui para essa imagem para que a gente possa esclarecer melhor para vocês o que seria isso. Então dentro dessa imagem eu tenho aqui um circuito elétrico simples. Por que, professor, ele é simples? Porque ele apresenta apenas um dispositivo aqui chamado de receptor. No caso, um receptor ou uma resistência. Então, quando eu tenho apenas um dentro do circuito, eu chamo esse circuito de simples. Lembrando que o circuito elétrico, ele é simples, ele tem que ter três elementos básicos. Quais seriam eles? Uma fonte geradora de energia, então eu tenho que ter uma fonte que vai gerar energia para alimentar meu circuito. Eu vou ter que ter um condutor, o que vai conduzir essa energia que foi gerada. E eu vou ter que ter um receptor, é quem vai receber essa energia que é trazida pelo meu condutor. Então, nesse circuito aqui, eu tenho como fonte geradora de energia uma bateria. Lembrando que poderia ser uma bateria, poderia ser uma pilha, poderia ser um gerador, poderia ser uma tomada elétrica. Então, são diferentes fontes de energia que vão estar alimentando aí o meu circuito. O meu condutor é geralmente um fio metálico, no caso fio de cobre, que vai ter aí elétrons livres, né? Elétrons que estão de forma desordenada, que serão conduzidos de uma forma ordenada na medida que eu ligo o meu condutor à minha fonte geradora de energia. E aqui eu tenho um receptor. Nesse caso, eu desenhei aqui uma lâmpada incandescente, né? É ela quem vai receber a energia que foi gerada, que está sendo fornecida por essa minha fonte e conduzida por esse condutor. Existem também aí alguns outros elementos que podem estar fazendo parte de um circuito elétrico. Lembrando que eu estou falando para vocês aqui de um circuito elétrico simples. Se eu fosse falar de um circuito elétrico que está presente dentro de uma residência, então estou falando de uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Porque aí eu vou estar trabalhando circuitos em paralelos ou circuitos em série. Ou quem sabe até trabalhando circuitos aí de forma mista. Mas aqui dentro desse circuito simples, eu posso também estar jogando ou mostrando para vocês alguns outros elementos, como o fusível, coloquei o nome aqui fusível, mas o nome é fusível, que é um dispositivo de segurança. A gente sabe que um circuito elétrico ele pode, de uma certa forma, sobreaquecer, levando em consideração a intensidade da corrente elétrica que vai ser gerada, levando em consideração a bitola, né? A espessura do condutor que vai conduzir essa corrente elétrica de acordo com a sua intensidade. Vimos em aula passada que a intensidade da corrente elétrica pelo Sistema Internacional de Medidas, ela é representada pela letra I. E ela tem como símbolo A, que é a amperagem. Então, de acordo com a quantidade, com a intensidade dessa carga, eu vou ter que usar um condutor que suporte essa amperagem. Quando esse condutor ele não condiz com a intensidade da corrente elétrica que vai passar por dentro dele, ele pode sobreaquecer. E quando ele sobreaquece, pode o quê? Causar aí faísca, gera fogo. É o que nós chamamos o quê? Chamamos isso de curto. É quando a gente diz assim, ó, a instalação fechou curto, né? A instalação queimou. O que foi que aconteceu? Ela sobreaqueceu, consequentemente esse fio que ele tem o envolvimento de borracha para a proteção derreteu.
pegou fogo. E isso aí pode ocasionar incêndio. Então temos esses dispositivos de segurança como fusível, que quando ele reconhece que o circuito elétrico apresentou esse defeito, quando o condutor ele aquece ao ponto de não suportar, então esse filamento dentro do fusível ele se rompe. E automaticamente a corrente elétrica para de circular. Eu também coloquei aqui nessa representação de circuito elétrico simples um interruptor, que dentro de um circuito elétrico ele funciona como dispositivo de manobra. O que seria isso? É um dispositivo que vai permitir ou não a passagem da corrente elétrica. Exemplo, se eu quiser acender essa lâmpada, eu vou lá e ligo o meu interruptor. Quer dizer, eu fecho o meu circuito e a corrente elétrica vai ser conduzida até o meu receptor. Se eu quiser apagar essa lâmpada, eu vou desligar o meu interruptor ou vou abrir o meu interruptor para que a corrente elétrica ela seja cortada. Existem também alguns outros instrumentos que são utilizados que podem ter a função de um dispositivo de segurança e também pode ter a função de um dispositivo de manobra, que seria, no caso, aí, os disjuntores, né? Acredito que vocês já visualizaram algum. O disjuntor é um dispositivo de segurança, porque quando a instalação ela sobreaquece ou quando há uma quantidade de carga elétrica maior, ele vai disparar, ele vai cortar a corrente elétrica e ele também pode servir como dispositivo de manobra. Acontecer alguma coisa, eu vou lá e desligo o disjuntor, quer dizer, eu corto a corrente elétrica que estava passando dentro daquele circuito. Então são esses instrumentos que eu posso estar encontrando aí dentro de um circuito elétrico simples. Agora eu quero que vocês foquem aqui nessa figura representativa de um circuito elétrico simples, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um condutor, eu tenho aqui um resistor e eu tenho aqui uma fonte geradora de energia, chamada aí de DDP. Pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dentro desse circuito elétrico essa fonte geradora de energia com polo positivo e polo negativo. Na medida que esse esse interruptor que está aberto, ele passa agora a ser fechado, eu vou ter um movimento ordenado de cargas elétricas. Lembrando em aula passada que esse diferencial de cargas elétricas, eu vou ter um diferencial de carga menor circulando para ir ao encontro no meu diferencial de carga maior. Então esse DDP aqui, ele vai ser representado em volts. Aqui em cima, o que é que eu tenho? Aqui em cima eu tenho um resistor, uma resistência. E o que seria resistência, professor? Resistência é um filamento de cobre que vai estar dando volta sobre ele mesmo, fazendo com que os elétrons livres presentes nesse condutor, nesse filamento de cobre, ele vá resistir à passagem ordenada de elétrons que estão partindo desse polo negativo do meu DDP, do meu diferencial de potencial. E aí, quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de efeito Joule. O que é isso? É a conversão da energia elétrica em energia térmica e, consequentemente, o aquecimento dessa resistência. Professor, como é que a gente consegue identificar uma resistência no nosso cotidiano? É simples, existem várias resistências no nosso cotidiano. O chuveiro elétrico, o ferro de passar, a chapinha de cabelo, ó. Tudo isso são exemplos de quê? Exemplos de resistências elétricas. Lembramos também que a energia elétrica ela também pode ser convertida em energia cinética, né? Quando a gente trabalha aí o motor de um liquidificador, o motor de uma serra elétrica, o motor de uma furadeira, o que é que eu tenho? Eu tenho a energia elétrica que ao entrar em contato com esse aparelho, ele vai criar um campo magnético e aí esse campo magnético vai ter o que? Essa rotação, fazendo com que eu tenha a transformação dessa energia elétrica em energia cinética. Mas aqui no caso de uma resistência, eu vou ter o efeito Joule, em que essa energia elétrica ela vai ser convertida em energia térmica. A passagem da corrente por esse condutor é chamada de intensidade de corrente elétrica, que é representada aí pela letra I. E aqui a minha resistência é representada pela letra R. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu diferencial de potencial, será igual
a minha resistência multiplicado pela intensidade. E de acordo com o que nós já vimos, esse diferencial de potencial, esse DDB, é representado em volt, a minha resistência na letra grega ohms e a minha intensidade de corrente elétrica em ampere. É por isso que quando você pega um dispositivo de segurança, um disjuntor, ele vai estar lá dizendo qual é a amperagem, qual é a quantidade de corrente elétrica que ele suporta. Aí você tem que levar em consideração algumas características. É por isso que vocês têm que conhecer os materiais eletrônicos que vocês têm dentro da residência. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um ferro elétrico. E um ferro elétrico nada mais é do que um aparelho que vai funcionar através de uma resistência. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho as informações que são necessárias. Então eu tenho aqui a voltagem, a corrente elétrica que vai alimentar 220 volts. Eu tenho a potência aqui, 1000 volts. Então eu tenho uma potência muito alta. Para isso eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um dispositivo de segurança com amperagem que suporte essa voltagem. Por quê? Porque senão ele vai aquecer o meu condutor e, consequentemente, o meu dispositivo de segurança vai disparar. Vai cortar a energia elétrica para quê? Para que esse fio não venha, assim, sofrer o que nós chamamos de curto-circuito. Né? Ele não venha sobreaquecer e, consequentemente, pegar fogo. Então, aqui, dentro desse gráfico representativo de um circuito elétrico simples, eu vou ter aqui a minha fonte geradora, né? O meu DDP. Vou ter aqui o meu condutor, que vai conduzir a corrente elétrica de acordo com a sua intensidade. E aqui eu vou ter a minha resistência. Voltando para essa imagem, o meu receptor, a minha lâmpada, ela tem um filamento aqui, como eu já tinha falado para vocês, de tungstênio. Então, o que é que vai acontecer com esse filamento? Na medida que a corrente elétrica ela vá sendo conduzida de forma direcional por esse circuito, esse filamento de tungstênio ele vai funcionar como um resistor. Ele vai resistir à passagem da corrente elétrica. Consequentemente, ele vai aquecer e ele também vai encandecer. É por isso que chamamos de lâmpada incandescente. De uma tal maneira que ela vai fazer o que? Ela vai clarear, ela vai acender. Devido o quê? Devido o sobreaquecimento, devido à intensidade do efeito Joule causado dentro deste filamento. E aí eu também queria mostrar para vocês nessa aulinha, aqui uma fonte geradora de energia. Isso aqui é uma bateria de moto. Ela é 12 volts, né? Então aqui é corrente contínua. Eu tenho também aqui pilhas, vocês também já conhecem. Isso aqui são fontes geradoras de energia. Aqui o que é que eu tenho dentro dessa pilha? Eu tenho energia química, que através de reações químicas, elas vão ser liberadas para que possa ser conduzida dentro de um circuito elétrico. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre resistência elétrica. Né? Eu tenho dois exemplos de resistências que são comuns. O ferro elétrico, ele tem aqui uma resistência elétrica. Sobre essa resistência temos uma chapa de ferro. Então, o que é que vai acontecer? Na medida que a corrente elétrica é conduzida aqui por dentro desse circuito, ele vai ter um fechamento aqui na sua resistência e, consequentemente, ela vai aquecer. Mas aquece de uma tal medida que essa placa de ferro recebe essa temperatura através de uma condução e aí ele sobreaquece ao ponto de passar uma roupa. Mesmo assim vai acontecer com o chuveiro elétrico. Eu vou ter o filamento fechando o circuito aqui em uma resistência. A água que vai passar por esse cano ele vai entrar em contato com essa resistência e, consequentemente, ela vai absorver essa temperatura. Por isso que a água vai sair morna. Alguém pode até dizer assim, professor, mas existe risco de levar um choque elétrico? A gente sabe que existe. Porém, quando o chuveiro ele é bem instalado, quando eu tenho aqui, além de polo negativo e positivo, eu tenho um terceiro filamento chamado de filamento terra. Eu tenho uma haste de enterramento apropriada, no local apropriado. Então, toda descarga elétrica que pode acontecer dentro desse chuveiro, ela vai ser absorvida pelo meu condutor ligado a um aterramento e essa descarga elétrica vai ser conduzida para a terra. Que vimos isso também quando estudamos os diferentes tipos de eletrização. Então esses são dois exemplos de resistência. Eu tenho aqui para vocês aqui, uma resistência
elétrica que foi tirada de um chuveiro elétrico. Veja que esses filamentos, ó, eles são dado volta, né? É um conjunto de mola dando volta uma sobre a outra, fazendo com que assim, ó, dificulte a passagem da corrente elétrica. E por isso ela vai sobreaquecer, causando o que a gente chama aí de efeito Joule. E agora eu tenho imagem para vocês mostrando um circuito em série e um circuito em paralelo. Aqui no meu circuito em série, o que é que eu tenho? Eu tenho um circuito, né, alimentado aí por uma fonte, no caso uma pilha, e aqui eu tenho os condutores que vão fechar no polo do meu receptor, consequentemente ele vai sair para o polo de outro receptor e aí ele vai voltar para o meu circuito. Aqui eu tenho um dispositivo de manobra, no caso de um interruptor. Então, na medida que eu fecho esse interruptor, a corrente elétrica que vai do meu menor DDP, ó, circular de forma direcionada por esse circuito, ele vai estar passando por dentro de um receptor, vai sair, passar pelo outro e vai voltar. O que é que eu perco com isso? Eu perco intensidade de corrente elétrica. Na medida que o meu circuito elétrico ele vai percorrendo, a minha carga elétrica ela vai percorrendo esse condutor, e aqui ela já sofre essa resistência para passar, ela diminui a sua intensidade. Então, a minha amperagem aqui já vai diminuindo, ó, que consequentemente vai diminuir também, fazendo com que essas lâmpadas aqui, esses receptores, eles trabalhem com a potência menor. Aqui eu tenho esse mesmo circuito mostrado nesse gráfico representativo, onde eu tenho aqui a minha fonte alimentadora, o meu disjuntor, que é o meu dispositivo de manobra, e aqui os meus dois receptores em forma de uma resistência. Já no meu circuito em paralelo, eu tenho de forma diferente. O que é que eu vou ter aqui? Vou ter a minha fonte alimentadora, minha pilha, vou ter aqui ó, o polo de diferencial, de maior diferencial potencial, o polo de menor diferencial de potencial, consequentemente eu vou ter os elétrons circulando do menor potencial para o maior. E aí esses elétrons ó, vão estar fechando esse circuito quando eu ligo esse interruptor. Então, ligando esse interruptor, ó, eu vou estar fechando o circuito com o polo positivo. Consequentemente, eu vou estar alimentando aqui os meus receptores. Exemplo, professor, se essa lâmpada queimar, cortou o filamento tungstênio, essa aqui continua trabalhando. Diferentemente de um circuito em série. Se esse filamento partir, ó, então a minha corrente elétrica não vai mais passar. Então essa outra lâmpada não acende. Já no circuito em paralelo, não. É por isso que quando se faz uma instalação residencial, queimou a lâmpada da cozinha, o quarto funciona, a sala funciona. Queimou a lâmpada do banheiro, o resto dos cômodos funcionam. O que acontece quando vocês vão iluminar a casa de vocês com aqueles piscas de Natal? Queimam a lâmpada, ou para tudo, ou vai parar aquela quantidade de lâmpada que foi ligada em série naquele espaço dentro daquele pisca-pisca. Então, o que é necessário fazer? Procurar a lâmpada queimada e substituir por uma nova, para que o circuito ele seja fechado e, consequentemente, a corrente elétrica possa circular dentro desse circuito. Então, nas nossas casas, fazemos ligações de forma em paralelo. E aqui a representação gráfica, mostrando aqui, né, o polo positivo, polo negativo. Os elétrons eles vão circular, fechando aqui esse interruptor, eu vou ter a condução da corrente elétrica e, consequentemente, os meus receptores vão receber essa carga elétrica e vão aí poder trabalhar. Pessoal, essa é a aulinha que eu tinha preparado aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido os diferentes tipos de correntes elétricas, né? Os diferentes tipos de circuitos elétricos, bem melhor falando, e que vocês também tenham entendido quais são os elementos básicos dentro de um circuito elétrico simples e por que um circuito elétrico simples ele pode ficar um pouquinho mais complexo, como acontece nas nossas residências, tá bom? Vou deixar um vídeo aí explicando o diferencial entre um circuito elétrico em série e um circuito elétrico em paralelo. Vocês assistam a esse vídeo para que vocês possam aí estar complementando ainda mais todo esse conceito sobre circuitos elétricos no nosso cotidiano. Tchau e um abraço aí para todos vocês.